O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um benefício que foi instituído em 1966 para amparar o trabalhador em caso de demissão. Ele é corrigido pela TR, que é a taxa referencial. Mas desde 1999 que o governo federal não aplica o reajuste de acordo com os números reais da inflação. Com isso, o dinheiro do trabalhador ficou defasado. Para reaver essas perdas, é necessário ingressar com uma ação judicial. No quadro Entrevista de hoje, nós preparamos um bate-papo especial para você ficar por dentro desse assunto. Para esclarecer algumas dúvidas que foram geradas com relação a essa correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, eu converso agora com um dos advogados do Setaporte, o Dr. Fabiano Wagner, que a partir de agora vai oferecer assessoria jurídica aos associados que quiserem entrar na Justiça para tentar obter o benefício. Olá, Dr. Fabiano, como é que surgiu essa ação? Então, Luciana, o que acontece? O Fundo de Garantia, ele é um dos índices de correção do fundo, era a TR, e desde 99 o governo gradativamente vem reduzindo a TR, até que em 2012 a TR foi extinta. Então, o que acontece? O Fundo de Garantia ele parou de sofrer a correção monetária, só tem os juros. E recentemente o Supremo julgou uma ação falando que a TR não poderia ser utilizada para parâmetro dessa finalidade. Então, nasceu, pela interpretação do próprio julgamento do Supremo, justamente a necessidade de se achar um outro índice para corrigir. Foi onde chegou-se à conclusão que a não utilização da TR, os trabalhadores foram prejudicados em alguma coisa próxima de 84% na correção do fundo. Então, nasceu justamente dessa impossibilidade da aplicação da correção da TR. Quem tem direito a essa correção? Todo trabalhador que tinha ou tem algum numerário depositado em sua conta vinculada nesse período de 99 a 2012, tem direito a essa diferença. E quem já sacou o fundo em anos anteriores pode requerer essa diferença? Sim, as pessoas que já sacaram vai ser proporcional, uma questão óbvia a esse tempo que o dinheiro estava lá e não estava sofrendo as correções que teriam que ter sido aplicadas sobre o saldo dele. Então, todos aqueles que tinham, por um momento qualquer, de 99 a 2012, têm direito a tentar buscar essa diferença. E sobre as multas rescisórias, como é que fica esse reajuste? As empresas vão arcar com esses valores? O que acontece? A correção ela é paga pelo órgão gestor, que é o fundo que é a Caixa Econômica Federal. Então, essa diferença ela é postulada toda ela em cima da Caixa Econômica Federal. Então, a multa é o valor que o trabalhador recebeu naquela época que ele foi demitido. Então, o que a empresa faz? Ela vê o saldo naquela época, hipoteticamente falando, R$1.000, ela deposita R$400, que é a multa do trabalhador. Se tiver alguma diferença reconhecida ao trabalhador, que em vez de 1.000, ele teria que ter 1.883, então também existe uma diferença do fundo. Essa diferença da multa, ela tem que ser buscada individualmente da empresa. Então, a diferença do fundo é contra o órgão gestor e a diferença da multa é contra a empresa. Como é que vai ser a ação para os associados do Setaporte? Vai ser uma ação coletiva ou individual? A pedido da direção do Setaporte, nós vamos agora começar a atender os associados que queiram fazer. Nós discutimos muito a situação, se nós iríamos fazer ação coletiva ou individual, e nós chegamos a uma conclusão para ser mais simples para o associado no acompanhamento do processo dele, para mostrar total transparência no trabalho do sindicato e nosso, consequentemente, que as ações serão individuais. Dessa forma, eles poderão acompanhar pela internet, tanto pelo site nosso do escritório, como pelo próprio site do Tribunal Regional Federal, o andamento individualizado dos seus processos. Doutor Fabiano, explica pra gente, todo associado em qualquer condição, ou seja, trabalhando ou desempregado, ele pode aderir à ação? Todo associado ou não, ou melhor dizendo, até mais abrangente, todo trabalhador que tenha ou teve algum dinheiro depositado em sua conta vinculada nesse período tem direito a buscar a sua diferença. E os familiares dos associados, eles podem ingressar com uma ação aqui no Setaporte? Eles devem comparecer ao Setaporte, conversar com o departamento jurídico e estamos à disposição de todos aqueles que tenham interesse. Sobre as contas de trabalhadores falecidos, as viúvas ou os herdeiros diretos, eles podem ingressar com ação também para requerer esse benefício? Funciona da mesma maneira que qualquer tipo de crédito que a pessoa falecida tenha a ter, e é um crédito. Então, se porventura o trabalhador for falecido ou aposentado por invalidez total, que o curador, o tutor ou a viúva, dependendo da situação que seja, queira buscar essa diferença, ela comprova a situação
legal de representante daquela pessoa ou do espólio, e ela também pode buscar essa diferença sim. E quais são os procedimentos para quem quer entrar com uma ação? Quais são os documentos necessários? Então, aquelas pessoas que queiram entrar com a ação, é essencial que tragam ao sindicato a cópia do seu RG, do seu CPF, um comprovante de endereço e mais essencial de todos, o seu extrato analítico do fundo de garantia. Não é o saldo existente na conta, é o extrato analítico, ou seja, mostrando mês a mês o quanto a empresa depositou, quanto a Caixa acrescentou de juros, correção monetária. É esse documento que é o documento-chave para o ingresso da ação. Sem ele, não temos como atender, ou, melhor dizendo, como obter sucesso no processo. Obrigada pelas explicações e até a próxima. Até a próxima.